Olá a todos, a todas. Eu sou o professor Carlos Araújo, professor de Sociologia, e hoje vamos falar mais um pouco aí dos clássicos da Sociologia. A aula de hoje será específica referente a Karl Marx, um alemão que nasceu em 1818 e faleceu em 1883. Vamos falar um pouco daquilo que foram os conceitos que Marx trouxe, para o pensamento, na questão do trabalho. Então, os conceitos de Marx: sistema capitalista, meios de produção, materialismo histórico, mais-valia, luta de classes, que é a teoria do conflito. Bem, vamos iniciar a aula falando daquilo que é a nossa realidade de hoje, né? Que é o capitalismo, o sistema capitalista. Então, o que é o sistema capitalista? Então vamos lá. Segundo Marx, o capitalismo é o sistema econômico em que os meios de produção e distribuição são de propriedade privada e com fins lucrativos. Então olha que interessante, porque ele fala que o capitalismo é um sistema econômico em que os meios de produção e distribuição, né, do produto são de propriedade privada e com fins lucrativos. Então o que isso quer dizer? Vamos dar um exemplo de uma fábrica. Então você tem lá a fábrica de lâmpadas. Marx ele diz que o capitalismo é o quê? O que são os meios de produção? Sabemos que a produção, o produto, são as lâmpadas. Então ele diz que a distribuição, né, a venda é de propriedade privada e precisa ter fins lucrativos. Então não pode pertencer ao Estado. Precisa pertencer ao poder, à propriedade privada. Meios de produção são os instrumentos, as ferramentas que precisam ter para que o produto seja feito. Então tá aqui. O que são os meios de produção? Os meios de produção são os instrumentos e ferramentas utilizadas no processo de produção. Então, como nós falamos aqui da fábrica de lâmpada, né, demos como exemplo, o maquinário que produz as lâmpadas, todo o processo, a tecnologia mecânica, né, ela é chamado de meios de produção. Então, no sistema capitalista, os meios de produção são de posse de uma classe social denominada burguesia. Então, a tese defendida pelos socialistas é que os meios de produção e as fábricas, ou a terra, no caso da agricultura, devem pertencer somente aos trabalhadores. Então, para o pensamento socialista, a fábrica não tem que pertencer a um homem ou a um grupo de homens, né? Não ao sistema privado, mas pertencer aos trabalhadores. Os trabalhadores têm que ser os donos da fábrica, os donos do maquinário, os donos de todo o produto produzido. E no caso da agricultura, ser os donos da terra, dos maquinários utilizados na agricultura. Bem, outro tema é o materialismo histórico. Então, o materialismo histórico é uma abordagem ao estudo da sociedade, da economia e da história. A tese do materialismo histórico, ela defende que a evolução humana, desde as mais remotas até a atual, ela se dá pelos confrontos diferentes, né, entre diferentes classes sociais decorrentes da exploração do homem pelo homem. Então, o materialismo histórico ele é o seguinte: o homem ele passa por uma evolução humana dentro de um contexto da sociedade. Então, o materialismo histórico ele entende que desde lá do começo
das eras remotas até os dias atuais, a evolução humana, dentro de um contexto da sociedade, ela acontece por causa de confrontos de classes sociais recorrentes a essa exploração do homem pelo homem. Então, materialismo histórico é evolução humana das sociedades mais remotas até o dia atual, e ela acontece por causa de confrontos entre diferentes classes sociais, decorrentes dessa exploração homem pelo homem. Dialética. Bem, o conceito de dialética em Hegel, voltando-se para a sociedade, as lutas de classes vinculadas a uma determinada organização social, surgindo assim a chamada dialética materialista ou materialismo dialético. Então Marx fala da dialética sempre em um contexto de luta de classe. Diferentes interesses que geram a contradição. Sendo assim, o materialismo dialético é uma das bases do pensamento marxista. Então, assim, Marx ele utilizou até do conceito de dialética de Hegel para poder fundamentar aquilo que era o seu pensamento referente à questão da dialética, à questão do materialismo dialético. Então, para fecharmos aqui essa parte, então Marx ele fala da dialética sempre em um contexto de luta de classes. Lembre-se, todo discurso gira em torno da luta de classes. Por quê? Porque existem diferentes interesses. A luta de classes é a disputa, vamos dizer assim, entre o opressor e o oprimido. Assim, como exemplos apontados por Marx, temos durante o feudalismo os servos, que teriam sido oprimidos pelos senhores, enquanto que no capitalismo seria a classe operária pela burguesia. E até essa imagem ela deixa bem claro, a diferença do opressor e dos oprimidos. Então, na época do feudalismo, Marx enxergava a luta de classes entre os senhores feudais e os servos. E essa luta de classe, ela também acontece no capitalismo, porém, a diferença é que muda o nome das classes. Aquilo que eram os senhores feudais hoje é a burguesia, aquilo que eram os servos hoje são os operários. Mais-valia. É interessante esse conceito, Muitos se questionam porque ouvem falar e dá aquele nó na cabeça, mas é fácil. Bom, conforme mostra a figura aí, olha que legal. Os trabalhadores, no fundo, a riqueza criada pelos trabalhadores, ao lado direito, o patrão com o salário para o trabalhador. Então, o trabalhador, no fundo, o que o trabalhador produziu para o patrão e o patrão entregando para o trabalhador o seu salário, referente à riqueza que ele produziu para o patrão. Olha só que diferença. Então, segundo Marx, mais-valia é o termo usado para designar a desigualdade entre o salário pago e o valor do trabalho produzido. Então, mais-valia, diferença entre o valor produzido pelo trabalho e o salário pago ao trabalhador, excluindo todos os custos de produção. Então, o trabalhador constrói, ao final do mês, dá lá um lucro para o patrão lá de, vamos dar um exemplo, 500 mil reais, é um exemplo. E aí o patrão vai lá, tira toda essa despesa que tem, dos custos de produção, sobra para o patrão, 300 mil. Quanto que ele vai pagar para o trabalhador?
R$ 1.000, R$ 2.000. Então essa diferença é chamada de mais-valia. Mais-valia absoluta, entender a duração da jornada de trabalho, estender a duração da jornada de trabalho mantendo o salário constante. Então é o trabalhador que trabalha além do horário, porém com salário constante. Isso é a mais-valia absoluta. E a mais-valia relativa é ampliar a produtividade física do trabalho pela via da mecanização. Então a empresa tem os trabalhos manuais, produz X de produtos lá por mês. Aí vem o patrão, instala máquinas. O salário do trabalhador é o mesmo. A produtividade aumenta. O salário é o mesmo. Os trabalhadores são os mesmos. Isso é a mais-valia relativa. Força de trabalho. Então, para a produção da mais-valia é necessário que o possuidor do dinheiro compre uma mercadoria única. É a força de trabalho, que possui a virtude de ser uma fonte de valor, cujo processo de consumo seja ao mesmo tempo processo de criação de valor. Resumindo, aqueles operários que trabalham na fábrica, o patrão compra o que deles? A força de trabalho. Eles têm um salário porque eles venderam a sua força de trabalho. Então, é a sua disposição de você estar lá trabalhando. Isso é a força de trabalho. Fetiche da mercadoria. Isso é muito interessante porque a mercadoria, no caso manufatura, quando finalizada, ela não mantém o seu valor real de venda, que, segundo Marx, era determinado pela quantidade de trabalho, né, materializado no artigo. Então, tá lá o tênis, o cara gasta 2 horas para construir, para fabricar o tênis. Então, o que acontece? Existe um gasto X na fabricação do tênis. Porém, quando finalizado o processo da fabricação, esse tênis não vai ter o valor real de venda. Na verdade, o valor vai dar uma supervaloração, né? Algo até irreal, infundada, como se não fosse fruto de trabalho humano e nem que pudesse ser mensurado. Então é aquilo, o produto acabou de ser produzido, custa R$ 10. Na hora da venda, ele vende lá a 100, a R$ 200. Então, o fetiche da mercadoria é essa supervaloração daquilo que o produto custa na sua fabricação final, referente àquilo que ele é vendido no mercado, certo? Então é isso aí. A sensação, né, como diz aqui no final, é que a mercadoria parece perder sua relação com o trabalho e ganha vida própria. E isso é interessante porque eu pessoalmente entendo que a culpa é do próprio homem. Porque na modernidade nós tratamos as mercadorias como objeto de adoração. Porque qual é a moda? Ah, eu quero ter o tênis da marca tal. Eu quero ter a roupa da marca tal. Eu só quero o carro se for o carro tal. Então, as mercadorias, elas na verdade se tornaram um objeto de adoração. Ela deixou de ser algo de utilidade atual e passa a atribuir um valor simbólico, quase que divino. Então o ser humano, ele não compra o real, mas ele compra aquilo que é a transcendência que determinado artefato representa. Então, porque é bacana. Como eu disse, andar com tênis da marca tal, o relógio da marca Y, a roupa da marca Z. Então, esse processo de transformar a mercadoria em algo quase divino. Luta de classes. Muito bem, vamos falar da luta de classes? Então, a luta de classes ela foi a denominação dada para designar o confronto entre o que consideravam os opressores, a burguesia, e os oprimidos, o proletariado. Segundo Marx, a luta de classes
seria a força motriz por trás das grandes revoluções na história. Então Marx enxerga que todo acontecimento dentro da história, acontecimento até de grande proporção, atrás disso existe a luta de classe. Então, a luta de classe teria começado com a criação da propriedade privada dos meios de produção. Aí nós estamos falando basicamente daquilo que foi o fim do período feudal e o início do período capitalista, do período industrial. A partir daí, a sociedade passou a ser dividida entre proprietários, burguesia, e trabalhadores, proletariado. Ou seja, possuidores dos meios de produção e possuidores unicamente da sua força de trabalho. A luta de classe, segundo Marx, só acabará com o fim do capitalismo e com o fim das classes sociais. Eu quero falar dois conceitos muito interessantes. O primeiro é a infraestrutura. O que é infraestrutura para Marx? São fundamentos sólidos e garantidos em uma sociedade. A infraestrutura ela é constituída pela produção, força e relações de produção. Então ele está falando sobre, vamos até dar um exemplo, né? Se for usar a fábrica, está falando sobre ali a parte braçal mesmo, a questão do trabalho da produção, ali do seu dia a dia, o trabalho braçal em si. Então essa é a infraestrutura. E a superestrutura, que é a camada superior, né, que aos poucos foi sendo criada e colocada por cima da infraestrutura, ela é imaterial, não concreta e palpável, mas é real e eficiente. Então o que seriam as superestruturas? Leis, direitos, moral, normas, legitimações, explicações, mitos, lendas, tradições, códigos de leis, decretos e ideologia. Então tudo aquilo que veio da questão do intelecto, do pensamento, e que foi traduzido em normas, traduzido em regras. Então a superestrutura é isso. São as regras. É aquilo que determina o que o homem pode ou não fazer. Aquilo que determina, que dá uma condição para uma sociedade acontecer. Então essa é a superestrutura. Bem, estamos encerrando essa aula. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. E até a próxima. Valeu!